Neemias, capítulo 3, apenas o verso número 1. Diz assim a palavra: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram as portas das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Amém? Apenas esse primeiro versículo, uma vez que nós vamos estar nos debruçando em todo o capítulo número 3, para poder apresentar as portas que foram reconstruídas no tempo de Neemias, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, pela oportunidade e privilégio de estar na sua casa, na sua presença, e nos colocar, Deus, mais uma vez para poder receber a ministração que vem dos céus sobre nossas vidas, Pai. Reconhecemos que nada somos, nem nada podemos sem o Senhor, mas ao mesmo tempo o Senhor nos dá a segurança de que tudo podemos, porque é o Senhor quem nos fortalece, Pai. E nessa manhã, Pai, queremos te dar liberdade para o Senhor trabalhar em nossas vidas, onde há, Deus, expectativas em nossos corações, para que o Senhor possa ministrar, falar, Pai, com liberdade aos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas vidas. Te damos, Pai, total liberdade, porque entendemos que o seu caminho é perfeito, Pai, e verdadeiramente tudo coopera para o nosso bem. Por vezes, Deus, não temos respostas, por vezes, ó Pai, estamos em dúvidas, ansiosos, por vezes estamos questionando, Pai, o Senhor, mas nós entendemos, ó Pai, que a Tua palavra é perfeita e que estamos no lugar e no momento correto para o Senhor poder trabalhar em nossas vidas, Pai. Coloca as Tuas palavras em minha boca, me dá liberdade, Deus, para pregar e ministrar a Tua palavra com ousadia e liberdade, mais uma vez, Deus, nessa manhã. E da mesma maneira, Pai, alcança o coração da Tua igreja para que com terra fértil possa receber, Deus, a ministração desta palavra com profundidade, Senhor, para que a Tua igreja saia, Deus, de maneira diferente da qual entrou. E nessa campanha, Senhor, a Tua igreja seja avivada, a Tua igreja seja trabalhada, seja transformada, a Tua igreja, Senhor, possa crescer e avançar para aquilo que o Senhor, Pai, tem preparado para as nossas vidas. O Senhor não é Deus de mesmice, o Senhor não é Deus de mesmice, o Senhor é Deus de coisas novas e grandes sobre nossas vidas. Por isso, Pai, te damos liberdade, Senhor, para trabalhar, ó Pai, e mexer em nossas estruturas e fazer aquilo que apraz ao Teu coração, para que a Tua palavra não volte vazia nessa manhã para a sala do trono da Tua graça, sem que antes, Pai, cumpra o propósito para o qual o Senhor designou nessa manhã para as nossas vidas. Assim oramos e assim, Deus, agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Amém. Podem sentar. Restaurando 12 portas da nossa vida. E hoje nós estamos diante da parte 1, eu diria que é a parte mais importante dessas 12 portas, e é exatamente em cima dessa porta relacionada no verso número 1, porta das ovelhas, que eu quero trabalhar com a igreja nessa manhã. Eu tenho quase que certeza que você sabe que, sobretudo aqueles que estão participando da escola bíblica dominical, ou você que já leu a Bíblia também em algum momento na sua vida, mas a palavra de Deus nos mostra na história que no ano de 586 antes de Cristo, o exército da Babilônia, sob a liderança do rei Nabucodonosor, ele marchou contra Judá, contra o reino de Judá, e ele conquistou Jerusalém. Jerusalém foi invadida, Jerusalém foi saqueada, Jerusalém foi destruída, e a maior parte do seu povo foi levado cativo pelos babilônios. Ou seja, nesse momento, o império que reinava era o Império Babilônico. Posteriormente, a palavra de Deus, a história nos mostra que os persas, eles conquistaram a Babilônia. E Deus, ele usou o imperador Ciro
como um instrumento em sua mão para permitir que os judeus eles retornassem para Jerusalém. E assim, em 538 anos antes de Cristo, o primeiro grupo de exilados judeus ele retornou para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. E ele tinha um propósito, ou seja, esse primeiro grupo tinha um propósito bem claro e estabelecido, que era reconstruir o templo e restabelecer o calendário nacional de Judá. Mais tarde, em 457 anos antes de Cristo, já não mais Zorobabel, mas Esdras, ele liderou o segundo grupo de exilados. E finalmente, em 444 anos antes de Cristo, já sob a liderança de Neemias, ocorreu o terceiro movimento de exilados, o terceiro retorno de exilados, e aí sim para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Como nós, em algum momento recente, falamos, na escola bíblica dominical, existiram 3 grandes movimentos de exilados indo para a Babilônia, e depois 3 grandes movimentos de regresso para Jerusalém desses exilados. E a palavra de Deus nos mostra que Neemias, ele enfrentou muita oposição para reconstruir os muros de Jerusalém. Mas, como é sabido, toda a oposição, todo esse levante veio a fracassar. E a reconstrução ela foi realizada com muita organização. E aí eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer aqui. Organização essa baseada, em princípios como hierarquia, unidade, obediência, compromisso e dedicação. E a gente sabe que, por vezes, isso não são coisas muito facilmente aceitas, no seio das famílias, até mesmo dentro da igreja. Mas eu quero dizer para a igreja de que esses princípios, eles foram, de maneira muito clara, vividos por Jesus. A referência maior que nós temos em nossas vidas. Foi alguém que viveu o princípio da hierarquia. A gente lembra da palavra que diz que ele não julgou o ser igual a Deus, mas se esvaziou de si, se humilhou e assumiu a forma de servo. A palavra de Deus diz que, certa vez, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, a hierarquia, a unidade entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, algo presente. Obediência, mas que não há dúvida, obediência até a morte de cruz. O compromisso e a dedicação para que o plano da redenção de Deus ele fosse cumprido por meio da vida de Jesus. Então, a gente vê claramente que, por mais que, às vezes, determinadas pessoas, sobretudo no mundo, e algumas dentro das igrejas, ainda têm uma certa restrição, uma limitação, uma impedância para poder escutar sobre esses princípios, eu quero dizer para a igreja que eles são princípios, sim, valorosos. E a palavra de Deus nos mostra que em apenas 52 dias, os muros de Jerusalém eles foram reconstruídos. E além dos muros, foram instaladas 12 portas. E cada uma dessas portas tinha um nome. E é sabido também por cada um de nós de que nas línguas originais da Bíblia, e eu estou falando do hebraico, do aramaico e do grego, os nomes de pessoas, de lugares e coisas, eles tinham um significado real, algo importante para o presente, algo importante para o futuro, algo que representava parte da história do povo de Deus. E assim sucedeu com cada uma dessas 12 portas. Cada uma delas era conhecida pelo nome e pela sua função na cidade, na vida do rei e dos sacerdotes. E essas portas, elas significavam segurança, elas significavam proteção, elas significavam defesa. Portas fortes e fechadas protegem a cidade.
e guardam a cidade em paz e em segurança. E além do significado estratégico, as portas são o lugar onde nós exercemos a nossa autoridade e nós manifestamos a nossa vontade. Sim ou não? Porta é o lugar onde nós exercemos a nossa autoridade e nós manifestamos a nossa vontade. Quando você olha no visorzinho da sua porta de casa, é para todo mundo que você abre a sua porta? Não. Então ali nós exercemos a nossa autoridade, ali nós manifestamos a nossa vontade. Porta é o lugar onde nós fazemos também as nossas escolhas e onde nós tomamos nossas decisões. Então, portas, elas são muito importantes para a nossa vida espiritual. Salmo 87, verso número 2 diz assim: o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações, ou mais do que as habitações todas de Jacó. E se era importante para Deus, como ele disse nesse versículo, tem que ser também igualmente importante para a igreja. Tem que ser também importante para a nossa vida espiritual. E como nós vamos ver, a restauração das portas de Jerusalém, ela representa, eu diria que três importantes coisas. Primeiro, Cristo a ser edificado, ou algo de Cristo a ser edificado em nós. A segunda importante coisa é algo de Cristo que precisa ser levado para o mundo. E a terceira importante coisa é aquilo que não é de Cristo e que deve ser retirado do meio da igreja. Então essas são três importantes pilares que vão nortear a restauração das portas de Jerusalém e que vão também nortear a restauração das nossas portas, de portas importantes da nossa vida. E eu quero que você entenda um princípio que irá nortear toda essa campanha. Assim como avivamento é tornar viva ou tornar mais viva a fé dos cristãos em Deus, e, portanto, ela pode contemplar duas condições bem diferentes, eu quero que você entenda que a restauração das portas como o processo capaz de trabalhar, tanto naquele que está com as portas destruídas, queimadas, ou portas até mesmo inexistentes, como naquele que, apesar de estarem com uma boa aparência, elas podem também ser alcançadas, elas podem também ser restauradas. Por isso, nessa manhã, eu quero que a igreja tenha uma visão bem ampla de que essa campanha, ela tem por propósito alcançar cada um de nós, independente do nível que as portas da nossa vida, elas estejam presentes diante dos olhos do nosso Deus. Porta das ovelhas. Essa porta era a menor entre as 12 portas. E ela não foi feita para a passagem de homens, e sim das ovelhas destinadas ao sacrifício no altar do templo. E sobre a perspectiva, ou sobre o ponto de vista espiritual, eu diria que essa era a porta, ou foi a porta mais importante, porque a Bíblia não diz que outra porta foi consagrada a Deus. Então, somente a porta das ovelhas é que foi consagrada. E a porta das ovelhas é a porta de encontro com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque o Senhor disse: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim será salvo. Por isso é que eu não tenho dúvidas de que essa é a porta mais importante
para ser trabalhada em nossas vidas nessa campanha. É a porta do encontro com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra de Deus vai nos dizer que ela é a única porta dentre as 12 que não tem tranca e nem ferrolhos. E isso nos ensina que, apesar da cidade ter um muro separando o santo do profano, separando o vil do precioso, separando um reino de outro reino, e também para deter o inimigo, porque essa era uma das funções do muro, a igreja do Senhor, ela tem uma porta estreita, permanentemente destrancada, aberta, que ninguém pode fechar para todo aquele que crê em Cristo como Filho de Deus e desejar efetivamente, verdadeiramente estabelecer uma aliança com Ele. E isso é uma notícia de grande relevância para nós. Saber que existe uma porta que, ainda que seja estreita, ela está permanentemente aberta, nos dando liberdade de acesso para chegar e falar e ser tratado, independente do jeito, da situação que nós nos encontramos. A porta das ovelhas, ela representa salvação, ela representa consagração, ela representa rendição a Cristo. A porta das ovelhas representa transformação. A porta das ovelhas representa se aproximar de Deus. E ela é tão importante que foi a primeira porta a ser restaurada no passado. E ela precisa continuar sendo a primeira porta a ser restaurada em nossas vidas, caso as nossas decisões precipitadas e unilaterais, elas venham danificar essa porta. Sabe por quê? Porque tudo o que fizermos diferentemente disso apenas será paliativo, temporário, superficial e, consequentemente, danoso para a nossa vida espiritual. Por isso que a palavra de Deus, com muita propriedade, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Jesus é a porta das ovelhas. E por isso é importante pontuar que Jesus, ele fará separação entre ovelhas e bodes. Sim ou não? Sim. E aí eu quero lembrar a igreja de que nós não conseguimos enganar Deus. Não há pecado oculto aos olhos de Deus. Não há identidade secreta diante de Deus. E mais ainda, Deus continua sondando as motivações presentes em nossos corações. Nós estamos diante de um Deus que vê tudo e não vê o externo, ele vê o interior. Ele vê as motivações presentes, os motivos em ação presentes dentro de nós, para verdadeiramente identificar os que são dele, e os que não são dele. Os que são ovelhas de Cristo e os que não são ovelhas de Cristo. E assim como o joio, ele cresce com o trigo, ovelhas e bodes estão sempre pastando dentro das igrejas. Ovelhas e bodes estão sempre pastando dentro das igrejas. E situação essa que pode ser agravada
quando há a presença de lobos. Mateus capítulo 5, verso 15 diz: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Atos no capítulo 20, verso 29 e 30 diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Mais ainda, Evangelho de Mateus capítulo 10, verso 16 diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples e inofensivas como as pombas. E é preciso entender que nessa situação específica, Jesus ele está dizendo que é necessário o equilíbrio entre essas duas características: ser inofensivo, porém prudente. Sabe por quê? Porque se você for apenas simples, se você for apenas ingênuo como uma pomba, você sofrerá danos. E o prudente, ele sabe se esquivar de situações que possam trazer sofrimento e consequências ruins para a vida como um todo. E isso é vivido em situações do cotidiano, coisas simples, como, por exemplo, ouvir uma fofoca e se afastar dela. Isso é fruto de um homem e de uma mulher prudente. Perceber a tentação e fugir da tentação. Isso é sinal de um homem e de uma mulher prudente. Não se deixe levar por tudo que dizem. Observe, questione e na dúvida, não vá, não fale, não veja, não ouça, não faça, não se mova. Porque Deus, que sonda e conhece o nosso coração, ele vai enxergar perfeitamente assim como ele viu em Moisés. Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu não sairei daqui. Deus vai olhar com corretos olhos uma decisão em que um filho e uma filha não querem andar para a direita nem para a esquerda do centro da vontade de Deus, e Deus abençoará. Como eu disse, Jesus ele fará distinção, separação entre bodes e ovelhas. E quem diz isso, obviamente, que é a própria palavra de Deus. Mateus capítulo 25, verso 32 a 34 diz assim: todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E no verso número 40, a palavra de Deus diz assim: então o rei dirá também àqueles que estiverem à sua esquerda. Ou seja, nesse momento, a palavra de Deus está falando com os bodes, e diz a palavra: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. E eu pergunto para a igreja nessa manhã, numa simples olhada, você saberia distinguir uma ovelha de um bode? Uma simples olhada, você saberia distinguir entre uma ovelha e um bode?
E eu vou dar uma dica para você, ainda que eu não seja também homem do campo, mas eu sou homem que estuda. Então, homem que estuda tem o conhecimento. E eu vou dividir com vocês uma dica. Bodes, rabo para cima. Ovelhas, rabo para baixo. E essa é apenas uma característica que distingue os bodes das ovelhas. Mas é uma característica marcante. É algo que você olha e vê. Direita, ovelha, rabo para baixo. Esquerda, bode, rabo para cima. E no mundo espiritual, eu diria que é a mesma coisa. Bodes e ovelhas possuem características distintas. E um dos pontos mais importantes da maturidade cristã é saber distinguir entre bodes e ovelhas. Afinal de contas, eu disse que a porta das ovelhas representa o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que fará separação entre bodes e ovelhas. Então, se ele diz que fará separação entre bodes e ovelhas, é fundamental nós nos debruçarmos e sabermos distinguir ou discernir entre bodes e ovelhas. E eu diria que a ovelha é um animal dócil, é um animal submisso, tratável, é um animal ensinável e, ao mesmo tempo, manso. E não é à toa que Jesus ele é conhecido como o Cordeiro de Deus. Né? O cordeiro é o filhote da ovelha. Né? Ele é conhecido como o Cordeiro de Deus. E ele mesmo disse, certa vez, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 29, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A ovelha, igreja, a ovelha, ela deixa ser tosada, sem reações contrárias, sem resistência, ou seja, ela deixa que tirem os seus excessos e deixa que tirem os seus excessos sem machucar ninguém. E o cristão com o coração de ovelha, ele se deixa ser repreendido, ele aceita a exortação, ele ouve com mansidão a correção, sem dar coices, sem se opor àquilo que está chegando aos seus ouvidos, ainda que diferente daquilo que ele esteja vivendo. A ovelha não possui defesa alguma, ou seja, ela depende totalmente do seu pastor. E o cristão com coração de ovelha, ele não vive na defensiva ou acuado, mas ele é pacífico e ele descansa nos cuidados de Jesus. A ovelha nasce para viver em grupo. Ela não se isola e ela tem necessidade de ser pastoreada. E o cristão com o coração de ovelha, ele congrega, ele vive em união com o corpo de Cristo, ele não se isola, os seus interesses, eles estão alinhados à vontade do seu pastor. A sua vontade é submissa à vontade do seu pastor. A ovelha é o símbolo de mansidão, é o símbolo de submissão, é o símbolo de fidelidade na Bíblia, que se submete à correção, endireitando as suas veredas quando erra, em aderência à palavra de Deus que diz em 1 João, no capítulo 5, verso 18, o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Ovelhas, rabo para baixo. Bodes, rabo para cima. E o bode é o oposto da ovelha. É um animal briguento, é um animal traiçoeiro, é um animal arredio, marrento, atrevido. E o cristão com coração de bode,
Ele gosta de contender, ele gosta de causar resistência, encrenca, dissensões. Aonde ele está, é provável que seja o gerador de alguma confusão. O bode, ele se alimenta de tudo que encontra. E o cristão com um coração de bode, ele não se alimenta apenas da palavra de Deus, e nem tem os seus princípios baseados apenas na sã doutrina de Cristo, mas ele mistura ideologias humanas e tudo o que lhe agrada à sua fé. O bode, ele não aceita repreensão, é desobediente, é intratável. E o cristão com coração de bode, ele é alguém arredio, que não aceita correção. A rebeldia é a sua marca, e tratar qualquer assunto com ele é difícil. Os bodes, eles buscam estar no topo das montanhas, sendo atrevidos, teimosos, ousados no sentido negativo da palavra. E o cristão com o coração de bode, ele é alguém insubordinado e que afronta qualquer autoridade no corpo. Ele não se submete aos irmãos. Por isso, nós podemos dizer que o bode, diferentemente da ovelha, é o símbolo de insubmissão e de rebeldia na palavra de Deus. Portanto, saber distinguir ou discernir entre bode e ovelhas, entre bodes e ovelhas, é fundamental para nós escolhermos amizades, para constituir sociedades nos negócios e, quanto mais, para casar. Porque esse é um jugo que se compartilha para toda a vida. E eu diria que também é importante para saber de quem se afastar e com quem não manter comunhão. Principalmente quando se tratar de bode que gosta de estar entre ovelhas. E eu quero que você preste bastante atenção no que Paulo, certa vez ele disse em 1 Coríntios, no capítulo 5, para tratar sobre essa questão. 1 Coríntios, capítulo número 5, verso número 1, diz assim: geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Verso 11: mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Preste atenção, igreja, ao que Paulo está dizendo. Com esse tipo, nem sequer comais. Andar com estes é pior do que andar com os ímpios do mundo. Andar com esses é pior do que andar com os ímpios do mundo. Pois o apóstolo Paulo, quando ele diz no verso número 9, que nós não devemos nos associar com os impuros, ele também deixa claro no verso número 10 o seguinte: refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou aos idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Paulo está falando de bode, ele está falando de impuros dentro da igreja que são piores do que os impuros do mundo. Somente Deus sabe quem é bode e quem é ovelha. E quando o Filho retornar em glória e reunir todas as nações diante dele, eu creio, por conta da palavra de Deus, que ele separará uma das outras, ovelhas à sua direita e bodes à sua esquerda. Mas eu quero dizer para a igreja que nós não estamos perdidos, apesar
de Deus ser o único que sonda e nos conhece por inteiro, o único que conhece perfeitamente aquele que é bode e aquele que é ovelha, o Senhor, Ele nos dá uma fórmula de discernimento para o dia que se chama hoje, agora, quando a palavra de Deus diz que pelos nossos frutos nós seremos conhecidos. E Ele também disse acerca daquele, agora preste atenção nisso, igreja, que é muito, muito profundo, também o que está escrito na palavra de Deus. Ele também diz acerca daquele que recusa disciplina dos irmãos e da igreja. E Mateus, no capítulo 18, a partir do verso número 15, vai dizer assim: considera-o como gentio e publicano. Veja a dimensão daninha que representa alguém dentro da igreja que está vivendo os valores do mundo, escutando a palavra de Deus, e de uma maneira ainda mais profunda, alguém vivendo de maneira errada, sendo exortado uma vez, exortada duas vezes, exortada pela igreja, e não aceita a repreensão, não aceita a exortação, não aceita a correção. E a palavra de Deus vai estabelecer algo que por vezes não é fácil aceitar, quando diz, considera-o como gentio e publicano. Portanto, igreja, os rabos para cima ou para baixo, ou seja, se a atitude é altiva ou humilde, se vive em pecado ou aceita a correção para se arrepender, se tem ou não um padrão de vida em santidade, são sinais que nos mostram com quem nós estamos lidando. E ao nos tornarmos ovelha, nós não podemos alimentar o comportamento e o caráter de bode. Nós precisamos deixar para trás o que para trás ficou, o que Deus manda deixar para trás e termos a personalidade de ovelha. Sabe por quê? Porque de uma mesma fonte não pode jorrar aquilo que é doce e o que é amargoso. E eu quero dizer para a igreja nessa manhã que não é possível viver o fruto do Espírito alimentando as obras da carne. Não é possível colher intimidade com Deus plantando sementes de desobediência, sementes de enfrentamento, sementes de fuga. Não é possível haver rendição a Deus sem que haja transparência e humildade. Não é possível andar na estrada da maturidade guiado pela meninice espiritual. Não é possível ser aprovado por Deus, ser vitorioso, ser vitoriosa, andando, vivendo, pensando, decidindo, se alimentando como se um bode fosse. Você, ovelha de Cristo, precisa conhecer a voz do pastor e ficar atenta àquilo que Deus deseja falar contigo, seja pela palavra, seja pelo pregador, seja pela voz do Espírito Santo, porque existem muitas vozes daninhas para a sua vida. E quem é ovelha de Cristo deve aprender a esperar o tempo de Deus, sem ansiedade, e perseverar até ouvir a voz de Deus, até conseguir uma resposta de Deus, até contemplar a providência de Deus. E esse é um dos bons alimentos para o crescimento espiritual. Igreja, não precisa ficar correndo atrás de revelação. Não precisa ficar vivendo debaixo de visões emprestadas. Porque Deus, Ele te deu livre acesso à sala do trono da graça de Deus.
Porque o coração do homem é enganoso e a revelação poderá não ser algo que vem da sala do trono da graça de Deus. Igreja, não precisa ficar correndo atrás de revelação, vivendo debaixo de visões emprestadas, porque isso não traz verdadeiramente crescimento em Deus, e sim dependência do homem. Não há dúvidas quanto à importância da revelação de Deus. Isso é ponto pacífico. Mas ela vem muitas vezes acompanhada de desafios e ela requer uma postura ativa de busca e de receptividade. Outras vezes, a revelação de Deus, ela vem simplesmente pela misericórdia de Deus, que tem o domínio sobre tudo e sobre todos, inclusive para enviar um anjo ou um soldado do seu exército para falar no particular contigo. E por isso a primeira importante mensagem que eu deixo para a igreja nessa manhã: não precisa ficar correndo atrás de revelação. Jeremias, capítulo 33, verso número 3, diz algo para combater esse tipo de princípio que depende do homem. Invoca-me, diz a palavra, diz o Senhor, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quem é que diz isso? É Deus. É Deus dizendo para a sua igreja: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que os seus olhos ainda não viram e os seus ouvidos ainda não ouviram. Você, ovelha de Cristo, precisa ser conduzida pelo pastor ou deixar ser conduzida pelo pastor. E ao nos colocarmos nessa posição de servo, ao nos colocarmos nessa posição de ovelha, eu vou dizer para você que o Salmo 23, ele vai se tornar uma realidade na sua vida. E o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E no verso 4 diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Deixa ser conduzida pelo seu pastor, e você verá e viverá a plena fidelidade de Deus para cumprir com a sua palavra. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender do que ele tem falado. Deus moverá céu, mar, terra, o que for necessário para que a sua palavra se cumpra em nossas vidas. Faça a sua parte e Deus fará a parte que lhe cabe. Você, ovelha de Cristo, precisa ser vigilante para não usar sua liberdade em Cristo para dar ocasião à carne ou ao pecado. A nossa liberdade em Cristo é limitada pelo amor ao próximo. Assim, disse Paulo em Gálatas, capítulo 5, verso número 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne,
sede antes servos um dos outros pelo amor. A nossa liberdade em Cristo, ela é limitada pelo amor ao nosso semelhante. Você, ovelha de Cristo, precisa ser dependente do pastor, porque Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Paulo, com submissão e sabedoria, ele diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E aí eu quero dizer uma coisa importante que eu já bati nessa tecla por algumas boas vezes nesses últimos 12 meses. Mas já que estamos falando sobre a porta das ovelhas, e estamos falando de que a ovelha conhece apenas o seu pastor e o único pastor, eu diria que é importante nós reforçarmos um conceito que precisa ser vivido em nossas vidas. E assim como o pastor deve conhecer as suas ovelhas, elas também devem conhecer o seu pastor, para que haja apenas um rebanho e um pastor. E a parábola do bom pastor, lá em João, no capítulo 10, verso 16, vai dizer para nós o seguinte: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Ou seja, Jesus ele está antecipando a missão aos gentios depois do Pentecostes e a sua completa incorporação à igreja do Senhor. E ele complementa dizendo: a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então, diz o Senhor, haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, um princípio bíblico que está sendo transmitido para a igreja. É claro que numa visão maior, numa visão macro, nós estamos falando da igreja de Cristo, a igreja de Cristo, e de um pastor, de um único pastor, nós estamos falando de Cristo. Mas quando nós trazemos isso para a nossa realidade, isso é um princípio bíblico valoroso. Sermos apenas um só rebanho e termos apenas um só pastor. E para isso, a ovelha deve reconhecer como seu único pastor aquele que está cuidando da sua vida espiritual. A ovelha come somente do pasto do seu pastor e não de outros pastos. E trazendo isso para o mundo espiritual, isso é um posicionamento muito sábio. Sabe por quê? Eu diria, primeiro, porque evita potenciais conflitos doutrinários, que podem gerar conflitos interiores, conflitos espirituais. O segundo motivo é que evita comparações, sejam elas explícitas ou na mente, que muitas vezes ou quase sempre não agregam nenhum valor positivo e podem contaminar outras ovelhas dentro da igreja. E ainda, dependendo da frequência com que se alimenta em pastos alheios, isso pode deixá-lo ou deixá-la cansado ou cansada para ter comunhão com as demais ovelhas da sua igreja, ou numa situação ainda pior, cansada para servir como obreiro na sua própria igreja. Um pastor e um rebanho. Isso é um princípio bíblico para nós vivermos algo que vai edificar a nossa vida, que vai edificar o corpo de Cristo. Deus ele distribui dons e talentos de maneira distinta, como apraz ao seu coração diante da sua visão, de maneira diferente dentro das igrejas. Dentro dessa igreja, Deus pode revelar ao irmão Joãozinho, ou dar ao irmão Joãozinho um determinado dom,
porque ao olhar para a igreja, ele vê que dentro dessa igreja há necessidade de um determinado dom. Mas se esse mesmo irmão Joãozinho que estiver pedindo um dom numa outra igreja, Deus, ao olhar para aquela igreja, poderá lhe conceder um outro tipo de dom diante da necessidade que se faz presente naquela igreja. E isso é importante, nós termos esse discernimento, esse entendimento, porque nós somos um corpo, o corpo de Cristo. E quando Deus ele distribui dons e talentos, eles têm sim a visão de um crescimento e de uma edificação pessoal, mas também a nível do corpo de Cristo e, sobretudo, para a glória de Deus. E nós precisamos viver essa união. Nós precisamos viver isso de maneira intensa. E por vezes eu já vi isso na minha carreira espiritual, nessa carreira que já me abraça há quase 30 anos. Eu vejo isso de maneira muito clara. Homens e mulheres caminhando por pastos distintos, seja de maneira virtual ou não, mas vivendo por vezes conflitos, questionamentos, dúvidas, vivendo de uma maneira de uma não entrega total à obra, à igreja, à comunhão com os irmãos, porque vive de maneira limitada e parcial aquilo que acaba sendo plantado dentro do seu coração. E quão bom é quando nós estamos vivendo debaixo de princípios que são edificadores para a nossa vida. Um só rebanho, um só pastor. E a porta das ovelhas, para encerrar a palavra, como eu disse lá no início, ela representa a salvação, consagração, rendição a Cristo, transformação, se aproximar de Deus. A porta das ovelhas, ela nos permite ser moldados pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, tal qual o Senhor deseja que seja o nosso culto a Ele. Mais ainda, para que nós possamos renovar a nossa mente para conhecer e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e, consequentemente, desfrutar do melhor dessa terra e selar a passagem para Jerusalém celestial. É por isso que essa porta, ela é a porta mais importante para as nossas vidas. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador é a decisão mais importante desse curto tempo que se chama vida. E mais do que isso, desenvolver com temor e tremor a salvação é uma decisão importante em nossas vidas. Por isso, tudo o que não caminhar nessa direção, como eu disse na palavra, será paliativo, será superficial, não trará o benefício grande para as nossas vidas. Precisamos viver debaixo da humildade e do arrependimento. Somos homens e mulheres pecadores, falhos, mas nós precisamos ter o discernimento de que não adiantará de nada enfrentarmos o Senhor e a vontade de Deus. Nós precisamos nos arrepender e viver aquilo que Deus nos chama por meio da sua palavra. Nós estamos diante da porta que representa o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que nos dá livre acesso à sala do trono da sua graça. E nós precisamos viver de maneira sábia, de maneira decidida e ousada, aquilo que já não somos mais inocentes por meio do conhecimento da palavra de Deus. Por isso, nessa manhã, eu quero convidar
a igreja. Vou tomar uma posição aqui no altar. Como eu disse no início, essa campanha ela tem por propósito alcançar a vida de todos que se achegam com expectativas no altar de Deus. Independente do nível espiritual, independente da vida espiritual, independente do estado da porta da sua vida, nós estamos diante de um Deus que não quer evidenciar o nosso passado, mas sim diante de um Deus que contempla aquilo que verdadeiramente nós fazemos com a palavra que recebemos no nosso coração. Eu convido você a se ajoelhar e a se render diante de Deus. Eu diria que você tem uma parte muito importante nessa hora, muito importante. Se você entrar mudo, provavelmente nada vai acontecer. Mas eu te convido a tomar posição agradável diante dos olhos de Deus. E diante de tudo aquilo que foi ministrado nessa manhã, dê liberdade para Deus trabalhar na sua vida e começar a mexer e sacudir nas suas estruturas para te levar a um nível diferente de conhecimento, de intimidade e de aliança com Deus. Nada é impossível ao que crê. Eu diria que nunca é tarde para começar algo novo em nossas vidas. Por isso, nessa manhã, abra a porta do seu coração. Abra o seu coração e coloque diante de Deus aquilo que precisa ser mudado, transformado. Porque aquilo que você não pode fazer, Deus pode. Quando você se mostra fraco diante de Deus, Deus te faz forte. Mas Deus, Ele não arromba a porta do coração de ninguém. Deus, Ele não vai forçar a passagem para entrar no coração de ninguém. Mas o bom é que nós estamos diante de um Deus que não trata mal por mal e que é longânimo para nos perdoar, para trabalhar em nossas vidas. E quão bom é saber que quando nós nos achegamos a Deus, com o coração quebrantado, Deus se achega a nós. Ainda que de maneira inaudível. Ainda que de maneira inaudível. Fale com Deus. Aproveite essa oportunidade, porque você está simplesmente na casa de Deus, na presença de Deus, no lugar e na hora certa para Deus trabalhar na sua vida. E a palavra de Deus diz que os sinais acompanharão. Então, somente aqueles que creem no Senhor.